Declarar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos clamar a oração pela vinda do Espírito Santo sobre nós, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos então esse mês, né, todas as segundas-feiras, debatendo sobre cura. A semana passada nós falamos sobre a questão de fé, né? Será que o Filho do Homem vai encontrar fé? E tomara que a cada dia que passa ele encontre mais fé nos nossos corações, que a cada dia ele possa encontrar em nós homens e mulheres, né, dispostos mesmos a entregar tudo nas mãos dele, com essa certeza de que ele é esse Deus tão maravilhoso, tão bom, tão generoso, tão profundamente desejoso de abençoar. Deus deseja nos abençoar. O coração de Deus é todo desejo de nos abençoar. No finalzinho do Antigo Testamento, penúltimo livro, né? Antes do profeta Malaquias, tem o profeta Zacarias, né? Ele faz um convite. E eu sei que quando eu ler você vai dizer assim, mas esse convite não é para nós, né? Porque é um convite para voltar ao caminho de Deus. Mas é interessante, porque o profeta Zacarias não está levando este convite a um povo estranho. Ele não está levando este convite a um povo que não conhecia Deus. Ele faz este convite exatamente para pessoas como eu e você, pessoas como nós, pessoas que estavam, entre aspas, pertinho de Deus. E hoje eu quero falar exatamente isso, do quão perto podemos estar de Deus e ainda assim o quão longe podemos estar de Deus, né? Parece, a palavra para isso é paradoxo, né? Mas não é sobre isso, né? Parece estranho, né? Quão perto e quão longe. Este povo ao qual o profeta Zacarias vai falar aqui, e depois eu vou mostrar que o próprio Jesus também declarou algo muito parecido, não era para um povo que estava lá, sabe? Chegamos lá no meio de um povo que nunca ouviu falar, olha, vocês precisam voltar ao Senhor. Isso não daria certo, porque a gente só pode voltar para um lugar onde já estivemos, não é verdade? Não é verdade? Eu jamais vou voltar para a França, porque eu nunca fui lá, né? Eu não posso voltar a um lugar que eu nunca fui. Mas amanhã eu vou para Jales, né, Cassiano? Nós vamos para Jales, lá eu vou voltar, eu já fui para Jales. Eu preciso, para voltar, eu preciso ter ido.
Então todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus dizendo volta, não é para um povo distante, não é para um povo que não ouviu sua palavra, não é para um povo que não conhece, é para um povo que está ali, ao mesmo tempo tão pertinho e ao mesmo tempo tão longe. Nós, muitas vezes, nós. E o profeta Zacarias, então, capítulo 1, versículo 2, ele declara assim, se você ler desde o versículo 1, vai dizer que a palavra do Senhor foi dirigida tal. No versículo 2, o Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Então diz a este povo, eis o que diz o Senhor dos exércitos, voltai a mim e eu voltarei a vós. Que coisa tremenda, né? Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, né? Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo, eis o que diz o Senhor dos exércitos, deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, não prestaram atenção aos meus avisos. E aí ele vai continuar dizendo o que foi acontecer com eles e tal. Então veja, voltai a mim. Que convite Deus faz, né? Eu falo que a imagem de Jesus crucificado, ela não foi à toa, né? Aqui na catedral, o crucifixo é pequenininho, às vezes não dá nem para ver, ele está aqui, né? O pessoal da internet aí não consegue nem ver direito, né? Tá atrás de mim. Aqui, graças a Deus, uma imagem muito bonita do bom pastor, carregando também a ovelha nas costas, né? Mas a imagem da cruz é maravilhosa, né? Porque ela mostra Jesus sempre de braços abertos, né? Sempre. Às vezes você cai naquele pecado ou naquela tragédia, e se você se voltar ao Senhor, você vai ficar espantado, porque Ele vai se voltar para você. O Senhor não abandona. Voltai para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós. O apóstolo Tiago, lá em Tiago, no capítulo 4, se não me engano, vai dizer a mesma coisa, né? Voltai para o Senhor, né? E Ele se voltará para vós, quebrai os corações, dobrai os joelhos, né? Volta para o Senhor e Ele vai se voltar para você. Mas Marinho, eu não estou entendendo. Eu estou aqui toda segunda-feira, eu vejo, né, pelo Face, assisto os vídeos do YouTube, tal. Por que voltar para o Senhor? Eu não estou perto. O próprio Jesus faz uma declaração que eu quero esta noite pedir ao Senhor que Ele nos dê essa graça, porque hoje o que nós vamos fazer aqui, orar, é por uma cura espiritual, de que nós precisamos realmente voltar ao Senhor para romper com as cadeias do pecado, né? Em Mateus, no capítulo 15, Mateus capítulo 15, lá no Novo Testamento agora, o primeiro, você está se você estiver em Zacarias, você passa Malaquias, já é Mateus, né? Acaba o Velho Testamento, vem o Novo. E no capítulo 15 de Mateus, se você pegar desde o versículo 1, Jesus começa a falar sobre a tradição, né? Que os fariseus que eram conhecedores da palavra, que eram aqueles que até ensinavam o povo, e Jesus estava assim, indignado com a falsidade e com a hipocrisia deles. E ele começa a falar assim que eles muitas vezes quebram a palavra em nome da tradição, né? E no versículo 8 e 9, ele fala por que aquele povo é um povo que tem conhecimento, mas não tem comunhão. É um povo que tem ritual, tem religião, mas não tem comunhão. Muitas pessoas me entendem mal quando eu falo que existem pessoas com comunhão com Deus e tem pessoas que têm só religião, e elas pensam que eu estou falando mal da religião. Gente, sem a religião, especificamente a religião católica, né, que é aquela que vem desde Pedro ali, nem a palavra nós teríamos. E eu, Marinho, particularmente, não sei viver sem a religião. Mas algumas pessoas, elas têm só religião, elas não têm comunhão com Deus.
Não estou julgando ninguém, é um problema teu. Algumas pessoas, assim como Jesus fala para os fariseus, né? Eles cumprem rituais, são cheios de rituais, no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de fazer as coisas, mas não tem comunhão. E no versículo 8 e 9, Jesus faz uma advertência muito séria. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Inútil, vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Gente, que palavra pesada, né? A gente nem gosta, né, de ouvir essas palavras assim, né? É gostoso quando a gente fala assim: ai, vinde a mim os aflitos e eu vos aliviarei. Todo mundo gosta disso. Como é gostoso ouvir Jesus dizendo assim: vinde, né? Ah, eu vim para curar a todos. Hoje se cumpriu essa profecia. Eu vim para dar vida aos mortos, curar os... Nossa, que maravilha, né? Mas quando você escuta Jesus dizendo assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E olha o que ele fala: inútil é o culto que me presta. Inútil, é só perda de tempo. A gente tem um curso que chama seminário, né? Que é uma vez por ano só que a gente faz, tal. E nesse seminário muitas vezes eu falo: gente, se você está aqui só atrás de conhecimento, de cultura, vai para casa, velho. Pensa bem, gente. Sai de casa para vir num banco duro, subir escada, né? Ficar ouvindo a gente falar. O som às vezes está alto, às vezes está baixo, às vezes não sei lá. Fique em casa, não vale a pena. Se não é para transformar em vida, fique em casa. O pessoal que me ouve aí pelo Face, ou depois vai ver aí o filme, né? Não perde tempo nisso não. Se é para ouvir, fala assim: nossa, que bonitinho, não vale nada. Se é só religião, não vale nada. É o próprio Jesus que diz. É o próprio Jesus que diz: esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe. Né? Lembra quando a gente estava cantando hoje Jesus e Aliança? Aí você canta assim, ó: hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para né? E aí você começa a ver a unha do pé crescer, porque está cantando o seu pé, né? A unha do pé está renovando, a pele do pé restaurando, né? A micose sendo curada, o chulé saindo da igreja, que bênção, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração às vezes está longe mesmo, né? Eu não tenho coragem nem às vezes de falar por irmão, né? Hoje ele te chama para renovar. Não tem coragem. Me honra com os lábios, o coração está longe. O coração da gente muitas vezes está longe de Deus. Hoje a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é essa: quão perto estamos do Senhor, né? Eu não sei se você conhece a história do moleque que perguntou para o pai o tamanho de Deus. Você conhece essa história? Alguém? Quem não conhece? Quem não conhece? Bastante gente. Então vou contar para vocês. O moleque um dia, se alguém perguntasse para você qual o tamanho de Deus, como que você responde essa pergunta? E o pai do moleque, né, o moleque perguntou, o pai do moleque teve uma ideia muito legal, eu achei muito joia. O pai do moleque falou assim: espera um pouco que eu vou te mostrar o tamanho de Deus. Ele começou a andar com o moleque, e aí tinha um avião, né, voando obviamente lá no alto, distante, né, falou: filho, de que tamanho parece que é aquele avião lá? Falei assim: nossa pai, pequenininho, né? É verdade, pequenininho, né? Aí ele estava pertinho do aeroporto, já aproveitou, deu a volta, bem a tempo de ver o mesmo avião pousando. Aqueles Boeing enormes, 700 lugares, tal, né? E aí aquele mesmo avião pousando assim, né? Aí perguntou de novo: filho, qual que é o tamanho do avião agora? Falei: nossa pai, o avião é enorme. Ele falou: pois é, filho, o avião é enorme, mas é a distância que você está do avião é que faz você perceber o tamanho dele. A distância que você está de Deus é que faz você perceber o tamanho de Deus. Se você está perto de Deus, Ele é enorme. Nenhum problema é maior do que Deus. Nenhuma dificuldade é maior do que Deus. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa sem medo de errar, tá? Se você está olhando para os problemas e eles estão grandes, dá uma renovada na sua vida.
Dá uma olhada, porque provavelmente você não está tão perto de Deus quanto você pensa que você está. É muito provável. Se o problema está enorme é porque Deus está pequeno. É um avião que passa lá longe, né? A impressão, eu me lembro quando eu fui moleque de rua mesmo assim, né? De estilingue. E quantas vezes os aviões passavam, né? Parecia uma coisa tão pequenininha que a gente ficava tentando acertar ele com uma pedra, né? Olha que ilusão. Nem imaginava, né? Jogava, devia cair no telhado de alguém, né? Quanta gente deve ter me xingado nessa vida, né? Porque a gente ficava lá, porque aquela coisa tão pequenininha, né? Tão pequenininha. E você ficava ali tentando acertar o avião com a pedra, porque ele era muito pequenininho, né? A primeira vez que eu vi um avião muito de perto, eu já tinha, nem me lembro bem, mas acho que eu tinha uns 18 anos já, ou perto disso. Eu fui para Campo Grande, tinha um aeroporto aqui já, mas eu nunca tinha ido aqui, né? Fui para Campo Grande, tal, uma pessoa casou e nós fomos levar para o aeroporto. E naquela época, hoje eu não sei, naquela época em Campo Grande, você ficava numa posição ali dentro do avião, que ele fazia uma curva, que a hora que ele fazia a curva, as turbinas ficavam contra a gente. Não sei se alguém aqui já foi naquele aeroporto lá, ficava contra. Então quem estava vendo o avião partir, vinha aquele vento que parecia que ia levar a gente embora. E aí você via a turbina, a hélice, era maior do que eu. Aí você fala assim, meu Deus, é isso aqui que eu tentava derrubar com uma pedra, né? Por quê? Porque eu estava longe. E às vezes quando o problema chega perto da gente, se você não está perto de Deus, o problema fica desse tamanho assim, enorme, enorme. Meu irmão, volta, vou repetir. Você que está me escutando em casa, você que está aqui na igreja, presta atenção. Se na tua vida os problemas estão chegando, eles estão muito grandes, provavelmente, é porque você está vendo Deus de muito longe. Você está vendo Deus de muito longe. Quando Deus está pertinho, eu até brinco, né? Quando Deus está pertinho, eu tenho até dó dos problemas. Tenho pena dos problemas, né? Eu lembro que tem um ditado que fala assim: não fale para Deus que você tem um grande problema, né? Fale para o problema que você tem um grande Deus, né? Mas eu já falei que às vezes você fala para o problema, eu tenho um grande Deus. Ele fala, não estou nem aí. Não adianta muito você falar com o problema. Agora é gostoso quando você vira para Deus e fala assim: Deus, o Senhor está com um problema. Quantas vezes eu falei isso para Deus, gente? E sai da frente, porque Deus faz, hein? Sai da frente. Quando você fala assim: Deus, o Senhor, uma vez eu estava desempregado, filho pequeno, e uma pessoa, para ajudar, pegou, acho que uma folha de cheque, eu nem lembro o que foi, se foi uma compra, eu nem lembro mais o que foi, né? Graças a Deus faz bastante tempo. E de repente começaram a chegar as cartinhas em casa, né? Porque, gente, pai e mãe pode esquecer um filho, mas o SPC, a Vivo, a NET, não esquece não. Pode prestar atenção. Quantas vezes, né, o pai e a mãe esquecem o aniversário do filho, agora a NET, a Vivo, atrasa, você quer ser lembrado? Atrasa uma conta, meu irmão. Oh, que bênção, né? Não esquece de jeito nenhum da gente. Aí começou a chegar, naquela época era cartinha, né? 20 e poucos anos, né? Hoje é esse SMS, né? Sua conta está em aberto, né? Não esquece da gente, né? E eu me lembro que um dia eu cheguei, Deus, se para o Senhor tá bom ter um filho com o nome no SPC, para mim está excelente. Acabou. Veja, eu não estou convidando ninguém a ser folgado, ninguém a ser vagabundo, ninguém a ser sem vergonha. Eu não tinha culpa. Então eu podia orar assim. Eu não estou dizendo aquelas pessoas que saem, compram e depois falam assim: Deus, o Senhor está com um problema. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando acontece algo que escapa literalmente do teu controle. Uma enfermidade, você tem que gastar, um acidente, é diferente. Para ficar claro. Deus, você tem um problema. É tão bonito o Salmo 90 ou 91, não é verdade? Quem conhece o Salmo 90 ou 91? Não é lá que fala: não temerás a flecha que voa durante o dia, nem a seta inflamada que vem durante a noite. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e você não será atingido. Olha que bênção, gente. Mas como é que começa o Salmo 90, 91? Alguém lembra? Como é que ele começa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. E aí vem a pergunta: você está habitando? Hã? Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo?
Ou você habita no esconderijo do empréstimo? Tem o esconderijo do Altíssimo e o esconderijo do empréstimo. Tem o esconderijo do Altíssimo e o esconderijo do cheque especial, do cartão de crédito, né? Há pessoas que habitam no esconderijo do cartão de crédito. E a sombra do Senhor, juro onipotente, descansará, né? A pergunta, gente, a gente esquece que o Salmo 90, ele começa dizendo que se eu habito na sombra do esconderijo do Altíssimo, eu vou descansar à sombra, porque aí o problema não é meu. O problema não é meu. Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aí vem a pergunta: você habita no esconderijo do Altíssimo? Hã? Pergunta para quem está perto aí: você habita no esconderijo do Altíssimo? Hã? Será que você habita? Hã? Porque, gente, eu queria que você esqueça a poesia do Salmo. Esqueça tudo. Traz a imagem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. E é fácil você trazer essa imagem. Imagina um calor de Araçatuba, né? Nós de Araçatuba não precisamos de muito esforço para imaginar isso, né? O calor de Araçatuba, você anda, de repente você tem uma sombra, uma árvore enorme. O que é a sombra? Por que nós descansamos na sombra? Porque o sol está batendo na árvore. Meu irmão, a sombra não é algo mágico. Eu estou descansando na sombra porque o sol está batendo na árvore. Se eu estou no esconderijo do Altíssimo, a flecha que voa durante o dia, as perseguições do diabo, os 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido não porque eu sou bom, mas porque eu estou aonde? No esconderijo. Você está aqui no esconderijo. Não é que você é bom. Aí cai 1.000, 10.000 e você não é atingido, mas você tem que estar aonde? No esconderijo. Você está no esconderijo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quando eu estou no esconderijo, os meus lábios não vão estar longe de Deus. Eu sei o que eu estou cantando. Eu sei o que eu estou orando. Eu sei o Deus que eu estou servindo. E aí, quando todos os problemas vierem, o que é esconderijo? Pensa. O que é esconderijo? Vocês não conhecem a história do cara que foi encontrado a ossada dele dentro de um guarda-roupa e junto com ele o título de campeão de esconde-esconde? Essa é cruel, fala. Esconde. Campeão de esconde-esconde, 90 anos depois foi encontrado só o osso dele dentro do guarda-roupa. Ninguém encontrou ele. Esse é bom, né? Fala a verdade. Esse é esconderijo. Por que o diabo não pode me atacar? Porque ele não me acha. Ele não consegue me encontrar, eu estou escondido. Eu estou escondido nos braços de Deus, no colo de Deus. Mas eu preciso voltar para lá. E é essa cura que eu quero falar para você hoje, meu irmão. Você que está cansado de às vezes estar caindo sempre no mesmo pecado, às vezes estar sempre na mesma situação horrível dentro da sua vida, da sua família. Você que tem reclamado das mesmas coisas. Você conhece gente assim? Alguém conhece gente assim ou não? Você encontra com ela a cada 10 anos, nem precisa encontrar toda semana não, a cada 10 anos você encontra, é a mesma reclamação. Você encontra gente assim ou é você? Ou é autoacusação? Eu, né? Sabe assim, sempre aquela mesma situação. Ai, meu marido, ai, o meu pai, ai, o meu emprego, não sei o que lá. Meu, que tristeza que é a vida. São pessoas que, elas não se escondem mais. Elas já são, né? Eu estava assistindo um desenho animado esses dias, aquele Universidade de Monstros, né? E tem uma hora que eles vão brincar de pique-esconde, e um deles lá é muito voadão, não sei quem assistiu o filme, né? E um fica assim, no meio do mato, assim, ó. Aí o cara fala assim, fulano atrás da árvore, não sei o que, brisa. Sempre a mesma reclamação. Não esconde mais.
Não esconde mais. Entende isso? Volta. Hoje eu quero falar dessa cura que existe no voltar aos braços de Deus, né? E eu queria não, né? Eu quero lá em Lucas 22, eu vou mostrar para vocês o que é estar perto de Deus, ao mesmo tempo ficar longe de Deus e depois voltar para Deus. Louvado seja Deus pela vida do nosso primeiro Papa, né? Do nosso Pedro. Louvado seja Deus por esta vida, né? Pedro, tão perto de Jesus, né? Eu gosto de uma canção muito velha, ela fala assim: tão perto de ti, tão perto de ti, que até o podes tocar, Jesus está aqui. Vamos cantar junto? Tão perto de ti, tão perto de ti, que até o podes tocar, que até o podes tocar. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Pedro, se você for ler o Evangelho com atenção, Jesus chamou apenas 3 para subir com ele na transfiguração, né? Pedro estava lá. Jesus chamou apenas 3 para ir orar com ele no monte. Pedro estava lá. Só teve uma pessoa a qual Jesus disse assim: tu és a pedra e sobre ti vou edificar a minha igreja. Pedro. Pensa num homem perto de Jesus. E ao mesmo tempo pensa num homem longe, né? Afasta-te, Satanás. Tu só pensa nas coisas dos homens, do mundo. Quantos de nós, né? Semana passada eu falei um pouco sobre fé e falei sobre isso. Só pensamos nas coisas nossas, né? Eu preciso de emprego, melhora a minha família, tira o meu pai do alcoolismo, mas não para a sua glória, para eu ter tranquilidade, né? Eu. Afasta, Satanás. Este mesmo Pedro, tão perto de Jesus, se você ler aqui, Lucas 22, 54, você vai perceber que ele se entrega à perseguição deste mundo, né? Mesmo Pedro, aquele Pedro que subiu ao monte, que subiu no monte, viu Jesus transfigurado, viu Elias, viu Moisés, ficou louco, ficou doido, ficou passado, vou fazer 3 tendas e tal. Mesmo Pedro que um dia estava num barco, pescou a noite inteira e de repente não pegou nada, desistiu. Aí Jesus fala assim: joga a rede mais para aquele lado ali. E ele jogou a rede, tiveram que chamar até ajuda. E ele saiu daquele barco, caiu de joelho e falou assim: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Já falou para Jesus assim. E Jesus o acolheu. Aquele Pedro simplesmente não aguentou a pressão do mundo, como muitas vezes eu e você, nós também não aguentamos, né? E ele caiu. Ah, não é você? Você fala igual ele, não sei o que lá. Não conheço, né? E quando ele nega pela terceira vez, né, no versículo 60, diz que quando ele falava, o galo cantou, e então Pedro caiu em si, percebeu que ele tinha negado aquele que era tão perto. Só que aí acontece algo que é o que eu espero que aconteça comigo e com você esta noite, que é a cura espiritual. Isso aqui é cura espiritual. Meu irmão, minha irmã, como tudo muda quando nós ficamos perto de Jesus, né? Nesse seminário, o ano passado, ele foi interessante. Quem me conhece de perto sabe que eu sou apaixonado pela morte. É interessante isso, né? A morte para mim é uma bênção. A morte é algo que nos liberta, né? Não vou procurar a morte. Não estou falando de suicídio. Temos que viver, mas no dia que ela chegar, como São Francisco diria, bem-vinda,
irmã morte, né? A morte, para mim, é algo que simplesmente vai acontecer no tempo de Deus, né? E lá no seminário, graças a Deus, a gente tem um momento, teve o ano passado, nem todo ano tem, cada ano é de um jeito, mas ano passado houve um momento muito bonito que nós falamos sobre a morte natural, a morte no tempo certo, na hora de Deus, né? A vida é uma alegria até que chega a morte e nos faz mais alegres ainda em Jesus, né? E foi tão interessante que no final, 3 pessoas daquele seminário, durante o seminário, um familiar de cada uma delas, 3 pessoas diferentes, cada uma delas passou pela morte dos seus familiares. E todas elas declararam a mesma coisa, que não estavam preparadas para aquilo. Mas quando encontraram-se com Jesus, quando perceberam a beleza que é a vida e tiveram a coragem de entregar a sua família, quando a morte chegou, foi um momento de paz. Olha que diferença. Encontrar o olhar de Jesus nos devolve uma paz que sacia a nossa sede. Nos devolve uma paz que nos mostra quão pequeno nós somos, mas o quanto nós somos amados. Encontrar o olhar de Jesus quebra a cadeia de acusação, quebra a algema. Não sei se você lembra, já falei da música que nós cantamos hoje, né? Jesus é o quê? A aliança. O mundo coloca algemas em nós. Não sei se você tem percebido como nós temos sido algemados por esse mundo. Somos algemados por esse mundo. Pedro não aguentou a pressão e foi algemado por esse mundo. Você tem que ter prazer. Você tem que ter carro. Até nas igrejas hoje, muitas vezes, né? Você tem que ser vitorioso. Você não sei o que lá. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você é isso. E você vai... Na hora das tribulações, na pressão, o mundo vem e coloca uma algema. Esta semana, até não pude ir no velório, mas uma amiga trabalhou com a gente na GCE, aquela que faleceu em Campo Grande, muitos de vocês devem ter visto, uma policial, né, a Marcélia, faleceu no acidente, tal. E eu fiquei, né, esse final de semana pensando muito no pai, né, o Marcelo é professor, trabalhou com a minha esposa na escola, fez seminário com a gente também. E eu fiquei pensando, né, que viagem, que ele teve que ir lá em Campo Grande, reconhecer o corpo e voltar com a filha morta para Araçatuba, né? Você consegue pensar numa viagem dessas? Consegue captar? 2 pessoas boníssimas. Não pense você que eram pessoas que eram melhores ou piores do que nós, pessoas. Consegue pensar numa viagem dessas? E eu, assim, orei bastante e tenho orado, espero que o Marcelo é um homem de fé, né? Creio que Deus vai chegar com consolo. Mas eu fico pensando, né? Que algema o mundo vai nos colocando, né? As pessoas morrem, a gente perde o emprego, é abandonado pelo marido, pela esposa, pelos pais. De repente você é obrigado a fazer o que você não quer fazer, seja no trabalho, seja em casa, enfim, algemas. Jesus não. Jesus é aliança. O versículo 61 fala: voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. E eu amo os detalhes da palavra, né? Não é que Pedro saiu procurando os olhos de Jesus. Não é você que sai procurando os olhos de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Meu Deus, me arrepio. Que palavra, né? Não foi assim, Pedro negou 3 vezes e começou a procurar o Senhor. Não. Pedro negou por 3 vezes. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Nos piores momentos da minha vida, seja por pecado, seja por tribulação, na morte das pessoas que eu amo,
nas dificuldades financeiras, me impressiona que não sou eu quem busca os olhos de Jesus. É Jesus que me procura. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Eu queria que você colocasse o seu nome. Tira Pedro. Coloca o teu nome. Repete comigo. Voltando-se o Senhor. Você vai colocar o teu nome, tá? Voltando-se o Senhor, olhou para o marinho. Faz de novo agora, a frase toda. Pode fazer. Voltando-se o Senhor, olhou para o marinho. Olha que bênção. Olha que maravilha. Quantas vezes for necessário, meu irmão, não precisa ser aqui agora, mas quando você estiver naquela situação de ter negado Jesus por atitude, pensamento, palavra, quando você estiver naquela situação que estão 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, vai para esse esconderijo. Voltando-se o Senhor, olhou para o marinho. E quando ele olha para mim, meu Deus, quanta paz existe nos olhos de Jesus, né? Quanta cura existe nos olhos de Jesus. Deixa que os olhos do Senhor te encontrem. Sempre que eu falo de encontro, eu lembro de uma recomendação. Quando eu tinha criança, eu tive gêmeos, né? E uma vez eu estava num lugar, acho que era no shopping, nem me lembro aonde, conversando com um bombeiro. E eu falei assim, como que eu vou instruir meu filho se ele se perder? E ele disse assim, a melhor coisa para quem se perde é ficar parado. Olha que coisa interessante. Porque geralmente quem está procurando fica andando, né? Se você se perde e fica andando também, talvez a gente nunca se encontre. Mas a melhor coisa para quem se perde é ficar parado. Fica parado. Porque quem está atrás de você está andando. E nós já passamos por isso na praia, em vários lugares, né? Então a nossa recomendação em casa é assim, ó, se alguém se perder, fica parado. E nós vamos te encontrar. Com o Senhor Jesus não é diferente. Meu irmão, minha irmã, você se perdeu? Para. Deixa o olhar do Senhor te encontrar. Para. Deixa o olhar do Senhor cruzar com o teu. Voltando-se o Senhor, olhou para ele. Então você vê que desde o Antigo Testamento, não só o profeta Zacarias, o profeta Isaías fala, voltai para Deus e Ele voltará para vós. Desde o Antigo Testamento, há essa chamada para que a gente se volte para Deus. Pare e espere que o olhar dele nos encontre. Para parar e ser curado espiritualmente, romper com esse peso do pecado. A primeira leitura da missa de ontem também foi muito profunda, né? Quando o profeta Jeremias, né? Ezequiel. Ele fala que o pai não paga pelo pecado do filho e nem o filho paga pelo pecado do pai, né? E ele fala que a gente como sentinela é que tem que estar falando. Se eu falar do pecado e você continuar pecando, o problema é teu. Se eu não falar e te ver pecando, o problema é meu. Olha que coisa interessante, né? Eu só tenho que falar para você. Se volta para o Senhor. Porque se eu te alertar e você se voltar para o Senhor, você vai encontrar os olhos do Senhor. O Padre Léo, quem conhece o Padre Léo? Falecido, né? A última pregação do Padre Léo, ele cantou essa canção porque ele sabia que estava chegando o seu tempo de ir embora. E esta canção, né, do Padre Zezinho, ela é um convite para voltar aos braços de Deus. É um convite para encontrar-se com o verdadeiro amor. É um convite para ver Deus de pertinho, né, como aquela história do avião. Ver Deus de perto e ver quantos problemas são pequenos. Naquele testemunho inesquecível do Padre Léo, ele falando do câncer que ele estava passando, e ao mesmo tempo o quanto aquilo o aproximava de Deus, né? Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto,
É só isso que importa. E eu queria que você ouvisse a canção e fosse se aproximando de Deus. E fosse pensando: será que meu coração está perto ou longe de Deus? Às vezes os teus lábios estão perto, mas e o coração? E a tua vida? Que tamanho Deus é para você? E nesta noite nós vamos orar destruindo todas as maldições lançadas contra nós, todos os pesos de acusação, todas as barreiras e as cadeias, as algemas que o mundo tem colocado. Eu creio que elas vão cair por terra se nós nos deixarmos encontrar pelos olhos do Senhor. Eu não vou falar a letra, eu só vou cantar. E eu queria que você fosse escutando, orando. A canção diz assim: